Bom dia, pessoal! Bom dia! Vamos para mais um 22 dias com o tarô. Hoje, arcano 13, deusa Kali. A minha loja online, do meu ateliê online, que eu faço joias de resina epóxi e também decoração mágica. O arroba tá aí nos comentários. Curtam, sigam lá. Muitas novidades, muitas coisas legais. E é isso. E estou com promoção até dia 30, Black Mist Friday. Promoção de tarô e numerologia, tá, gente? Estão darem uma olhadinha. Uma pergunta de tarô tá por R$10, hein? Não percam, gente. Então vamos lá, sem mais delongas. Assistam os outros vídeos aí dos outros arcanos lá no canal do YouTube da Caixa da Bruxa e também no IGTV. Hoje falaremos sobre... Tcharam! Olha que carta maravilhosa essa que temos aqui, universais de Maria Karati, que é o nosso tarô de estudo. E eu amo demais essa carta, assim como eu amo demais essa deusa. E eu tenho uma historinha com essa deusa muito interessante. No começo da minha jornada, que é o primeiro ritual que eu celebrei, foi um Beltane, né, que é o Festival da Fertilidade, que é a união aí ao casamento divino. O primeiro ritual que eu celebrei foi com essa deusa, foi com Kali Shiva. Foi um ritual assim, maravilhoso. Eu admito que eu sempre tive uma ressalva assim com essa deusa. Kali sempre me causou um pouco de, sei lá, estranheza. Antigamente, no começo da minha caminhada, eu sempre tive uma estranheza com Kali, né? E eu lembro que a minha sacerdotisa, a Lua Serena, ela ainda falava assim pra mim: você ainda vai descobrir coisas com essa deusa, ainda vai descobrir coisas com essa deusa, porque toda vez que a gente tem alguma coisa, algum feeling com alguma divindade, com algum tipo de deus e deusa, depois a gente descobre o porquê realmente a gente sente isso, né? E eu fui descobrir depois, a minha conexão com ela é muito forte. É tão forte que essa conexão passou para as minhas filhas, e as minhas filhas hoje gostam muito dessa deusa. E olha, ela é a protetora das crianças também, viu, gente? Ela tira os pesadelos das crianças e tal. Mas, embora seja essa figura, podemos dizer, assustadora, as crianças gostam dela, pelo menos as minhas crianças. Vamos falar um pouquinho dela então, vamos falar um pouquinho do nosso arcano 13. Então, o arcano 13 é a morte. E o que a morte vem falar, gente? Bem, a gente já sabe, por causa do nome, né? O nome já fala bastante dessa carta, e eu sempre falo, vamos prestar bastante atenção no nome dos arcanos, porque eles dizem muito sobre o significado do arcano. Então, a morte, ela é um arcano que fala do fim. Ela é o arcano que fala dos fins dos ciclos. Não necessariamente da morte em si. Não precisa necessariamente ser a morte física, né? Mas ela vem falar de fins. De fins de ciclo, né? O fim de um trabalho, o fim de um ciclo, o fim de um amor, o fim de um relacionamento. Ou então, até mesmo uma morte física mesmo, dependendo do contexto, dependendo da jogada. A morte, ela também vem falar para nós que todo fim tem um recomeço. E todo fim, ele dá vazão e espaço para um recomeço, né? E se a gente for pensar bem, a nossa vida é repleta de fins o tempo todo, né? A gente tem aí os ciclos das estações, que ora tá inverno e verão, outono e inverno, depois primavera, verão, e assim sucessivamente sempre. E essa é o movimento da natureza, o movimento da vida. Sempre a vida, morte e renascimento. Porque, né, tudo que tem vida, uma hora acaba, porque precisamos de renovação, precisamos de transformação. Então a carta 13, o arcano 13, ele nem só vem falar da dor, da morte, do fim, do término, mas ele também vem falar da necessidade de transformação. Que quando a gente dá espaço, né, para o algo novo vir, a gente também está transformando uma situação antiga em uma nova situação, dando espaço para que o novo aconteça, para que o novo chegue. E a morte por si só, embora ela seja uma carta bem concisa e bem direta, ela também vem lembrar bastante da dor, né, do luto. E é importante que a gente viva esse luto, né? O luto por qualquer coisa que termine na nossa vida, seja isso um relacionamento, seja isso a morte de um ente querido, seja isso o fim de um emprego, que a gente viva o luto é muito importante, né? Porque também existe um aprendizado dentro do fim, também existe um aprendizado dentro da dor.
E a gente precisa aprender com isso, porque se nós não passarmos, não fizermos o processo e sempre olharmos para o outro lado, nos negando a ver o fim, nos negando a sentir a dor do fim, a gente não vai aprender com isso. Então, a morte, o fim, acaba não sendo uma fonte de renovação. Quando a morte é para ser, ou melhor, a morte sempre é para ser uma fonte de renovação. A questão é que nós, às vezes, nos deixamos levar pela dor da falta, pela dor da saudade, e a gente acaba não aprendendo com aquele fim, não deixando renovar, não deixando transformar, e não deixando com o que precisa ser acabado, que acabe, né? Porque tudo é perene, nada é instável, nada é permanente, nem mesmo nós somos permanentes. E isso Kali vem falar para nós. Né? Kali, ela é uma deusa tida como a deusa da morte, é uma deusa do panteão hindu, então ela é uma deusa hinduísta, né? Então, e este panteão é um panteão maravilhoso, que eu gosto, é um panteão riquíssimo, eu tenho muita conexão com o panteão hindu, com os deuses hindus, tenho culto a muitos deuses hindus, gosto muito, é um panteão que eu me aprofundo bastante em estudo, então eu tenho bastante coisa para falar para vocês sobre esse panteão, sobre essa deusa, porque eu gosto muito dela. É claro que eu não vou me estender muito nessa live, mas se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o panteão, a cultura e tal, tem um vídeo lá no canal do YouTube da Caixa da Bruxa que eu falo sobre Ganesha. Só que eu não falo só sobre Ganesha, né, gente? Quem acompanha o meu conteúdo sabe que eu gosto de pegar na raiz, eu gosto de fazer uma pesquisa profunda para passar um bom conteúdo para vocês. Então eu falo lá da cultura, falo da religião, como funciona e etc, e etc. Então se vocês quiserem, deem uma conferida lá que tá muito bacana aquele vídeo, tá? Então falando de Kali, Kali é uma grande mãe, né? Ela tem esse estereótipo de ser essa deusa má, essa deusa sanguinária, mas ela é uma grande mãe. Ela, o maior ensinamento e a essência dela é justamente o fim para a transformação, é justamente a própria vida, a morte para que a vida possa acontecer. E Kali, ela é então esposa de Shiva, uma das manifestações de Durga. E quem é Durga? Durga é a deusa mãe primordial hindu, né? E Durga, então, ela se manifesta em várias deusas, né? Como Kali. Então, Kali é uma de suas facetas, né? A faceta quando ela fica, podemos dizer assim, sanguinária, nervosa. A faceta morte de Durga é Kali, né? Inclusive, Kali, ela é tão consorte de Shiva que, na verdade, ela é como se fosse uma Shakti. Ela é uma Shakti de Shiva. E o que seria uma Shakti? No hinduísmo, e eu falo isso no vídeo de Ganesha lá no canal, no hinduísmo, os deuses masculinos e suas consortes, né, eles possuem as suas consortes, que são as suas esposas, e essas esposas, elas são chamadas de Shaktis, porque Shakti é o princípio feminino, né, no hinduísmo. Os deuses, eles possuem as suas Shaktis, que são a sua contraparte feminina. Então, Shiva e Kali, eles são esse contraponto perfeito, né? Eles são Kali é Shakti de Shiva. E Kali também, pela sua grande importância, por ela ser uma das manifestações de Durga, ela é tida como uma Devi. Então, ela é uma grande deusa, como se fosse um princípio feminino primordial. E ela tem 4 braços e cada braço dela representa uma coisa com relação à própria vida, né? Eu até anotei aqui para falar para vocês. O primeiro braço dela é a criação, como a gente pode ver aqui, né? Aqui no tarô, foi como eu já falei em outras lives e eu ressalto aqui. Esse tarô e muitos outros tarôs, né? Esse é um tarô transcultural, esse é um baralho transcultural que fala sobre várias deusas, né? E, portanto, então, várias mitologias. Então, a Maria Karati, a ilustradora e tal, elas colocaram bastante da visão delas aqui. E Kali também, assim como outras deusas e deuses, principalmente hindus, possuem outras manifestações, ou seja, outras formas de representar, com outros instrumentos, com menos braços, com mais braços, em outras posições e etc. Então, Maria Karati pegou aqui a melhor designação que ela dá para essa deusa, ok? Então, um dos braços de Kali significa a criação, porque ela é uma grande mãe. E Kali, ela é o poder selvagem
máximo da natureza. Ela é a grande força selvagem da natureza. É a vida que está por trás de tudo, até mesmo por trás da morte, até mesmo por trás do fim. E ela vem falar para nós que a vida vem do fim, a vida vem da morte. Porque se não existe morte, não existe vida e vice-versa, né? E ela vem falar para nós, assim como o Arcano 13, da importância do fim, da importância da morte, tá? Então, voltando a falar do simbolismo de Kali, um dos braços dela é a criação da vida, ela como a grande mãe, né? O segundo braço é a preservação, né? Que foi tudo como eu falei para vocês no começo. A vida, daí ela nasce, ela se desenvolve e com o tempo ela morre. E o outro braço dela, o terceiro, é a destruição. E o quarto braço pode ser tido como a salvação. Quando já saiu da roda de reencarnações, quando a pessoa já saiu da roda de reencarnações e já foi, então, ao lado dos deuses, né? E ela possui vários instrumentos de poder, vários instrumentos nessas mãos. Então a gente pode ver o colar de crânios, né? Todos os instrumentos também têm a ver com a mitologia dela, que a gente já vai falar. Então cada mão dela traz um instrumento, a faca, a cabeça do demônio, o cálice, o colar de crânios. E todos esses instrumentos, geralmente em todos os deuses hindus, a gente acha as mãos deles cheias de instrumentos. E todos esses instrumentos são sagrados para essas divindades e têm significados próprios, tá? Então, o mito, basicamente, de Kali é o seguinte, né? Kali, então, ela estava derrotando um demônio, que o demônio é Raktabidya, é o nome do demônio, né? Então, ela estava numa luta com esse demônio, Então, mas cada gota de sangue, cada ferimento que Shiva dava nesse demônio, cada gota de terra fazia crescer ainda mais demônios. Então, os demônios iam cada vez mais crescendo. Cada vez que Shiva ia acertando esse demônio, cada gota que caía na terra, crescia mais um demônio. E falou, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, né? Daí ele chamou Kali, até que Kali falou, bem, eu vou, então, cortar todas as cabeças desses demônios, e ao invés de deixar cair no chão o sangue, eu vou beber este sangue. E então, Kali conseguiu, finalmente, né, acabar com Raktabidya, que é o demônio que eles estavam enfrentando, porque ela cortou, além dela cortar todas as cabeças, o sangue não caía mais no chão, porque ela bebia o sangue, né? Por isso que ela é representada com a língua de fora sempre. E foi esse ato dela colocar a língua para fora enquanto ela cortava a cabeça do demônio, para ela beber o sangue desse demônio, que fez com que ele morresse, porque então não nasciam mais demônios a partir do momento que caía a gota no chão. Por isso que geralmente ela é tida como a destruidora dos demônios, a que então mata todos eles, a que é representada de língua para fora, né? E ela é a representação da própria natureza selvagem, né? Inclusive os seus cabelos revoltos, os olhos arregalados, ela vem falar de toda essa selvageria, até mesmo da divindade, e todo esse terror, né, que acomete a morte. E isso é necessário, né? É necessário. É a dança da morte que Kali faz sobre Shiva. Então, o colar de crânios também que ela carrega, assim como a saia de braços, também vem falar desses demônios, né? Desse mito. Que ela tem várias versões do mito, ela aparece também em vários outros mitos. Então, mas quando a gente pesquisa, esse é o principal que a gente acha. Então, o seu colar de crânios e a sua saia de braços também é desses demônios que ela cortou a cabeça. Ela também abarca, como ela é a representação da própria natureza selvagem, a gente pode, isso se liga muito ao paganismo, né? Por isso que o Arcano 13 também, falando na bruxaria, se liga muito, porque nós, pagãos, nós reverenciamos tanto a vida quanto a morte, né? Nós temos essa igualdade, por exemplo, uma divindade que é um diabo, que é o mal supremo, e não temos nenhuma divindade que é a salvação disso, né? Que é Deus, que é o bem supremo. Isso não existe dentro da bruxaria, porque os nossos deuses, eles são bem e mal ao mesmo tempo. Eles são essa mistura, eles não são nem preto nem branco, eles são 50 tons de cinza, né? Eles são cinzas. Eles são
que assim como nós e assim como os deuses também são, né? Então, nós somos também o espelho da divindade e eles são os nossos espelhos, né? Essa via de mão dupla. Por isso que Kali também é tão importante, porque ela vem representar a natureza selvagem pura, a força da natureza, a pura vida em si, pulsante, uma vez ela sendo a deusa da morte, porque a própria natureza e os próprios deuses, eles abarcam também o mal das coisas, a natureza maléfica, a natureza obscura das coisas, né? Então, Kali, ela é, por mais que ela seja tida como a deusa que mata os demônios e etc, etc, a deusa da morte, ela é assim muito reverenciada no hinduísmo. Então, o culto dela é muito grande, ela tem um grande número de cultuadores também. E é um culto vivo, né, gente? O hinduísmo tem cultos vivos. Ela é a protetora das crianças e é tida como uma grande mãe. Como eu disse, ela como sendo a protetora das crianças, né, a mãe morte, a gente vê isso, né? Até no México tem La Santa Muerte, né, que é uma caveira, que é a grande mãe morte, que é aquela que recebe, né? Quando a gente morre, é aquela que recebe. E a morte é um assunto já um tabu, mesmo para os bruxos, né? Uma hora a gente fala, a gente não tem medo da morte, por mais que a gente cultue, né, os deuses da morte e tal. E aí, você não tem medo da morte? É claro que eu tenho medo da morte. Todo mundo tem medo da morte, mas o paganismo e a bruxaria faz a gente entender que a morte, ela é um processo, que ela é um caminho, que ela é uma parte do caminho, que ela faz parte da vida. Que sem a vida não existe a morte, não teria sentido também a vida se não tivesse a morte, né? Então, é esse o ciclo da natureza, de tudo começar, se reproduzir, se deteriorar e acabar, e depois recomeçar novamente, né? E isso é a própria manifestação de Kali. Dentro do paganismo e da bruxaria, isso é muito comum. Essa é a nossa roda do ano, pautada nesses ciclos de início, meio e fim, pautado neste ciclo de vida, morte e renascimento, sempre, né? Então, o arcano 13, o arcano da morte, ele vem falar de coisas muito iniciáticas também dentro do nosso caminho, porque tem certos momentos onde passamos por mortes dentro do nosso próprio caminho espiritual. A iniciação, por exemplo, é uma delas. O número das cartas de tarô também dizem muito sobre as cartas. E o arcano da morte é o arcano 13. Né? Então, o 13 também é um número de poder, é um número muito, muito, muito significativo, né? Número de Hecate, inclusive, também uma deusa da morte. Então, a gente consegue perceber, né, que existe aí um mistério na morte. E o paganismo e a bruxaria, a gente encoraja, a gente poderia dizer que a bruxaria, que o paganismo é uma crença necromante, porque a gente resgata o culto aos ancestrais, né? A gente trabalha com espíritos, a gente trabalha com seres de outras egrégoras, com outras esferas, a gente tenta essa conexão, a gente tenta esse trabalho, esse resgate, essa honra, né? O próprio fato do paganismo já ser uma crença que resgata crenças já tidas como mortas, né? O fato da gente trabalhar com incorporação, todas essas questões já faz da bruxaria, do paganismo, uma crença necromante, aquela que trabalha com a morte, somente por ver a importância de ambos os polos, assim como o dia à noite, assim como o masculino ao feminino, assim como a vida à morte. E Kali vem representar isso para nós. Ela é tão completa que ela representa tanto a morte quanto a vida, tida como uma grande mãe, né? Mata Kali, Kali Ma, a grande mãe Kali, né? Então, eu aconselho que pesquisar por si só essa deusa maravilhosa, porque o panteão hindu é um panteão muito abrangente, muito profundo, é uma cultura por si só. E eu aconselho que, se vocês gostam, se vocês apreciam, vocês vão por vocês mesmos, pesquisem, dão uma olhada lá no canal da Caixa da Bruxa, que tem o vídeo de Ganesha, vão vir outros vídeos também. Como eu falei, eu gosto muito dessa cultura, então eu vou fazer outros vídeos com divindades hindus, tá? E eu gostei muito dessa manifestação Kali no baralho das deusas universais de Maria Karati, porque essa manifestação de Kali para esse arcano eu achei muito propícia, né? Porque Kali, ela não traz a